Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso livro, quer dizer, nosso livro não, nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base, onde estamos aqui continuando. Vamos partir para a questão 413, que vamos falar das visitas espíritas entre vivos. O que será, hein, gente? O nome aí é bem sugestivo. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa prece ao nosso anjo da guarda, a nossa gratidão a esse anjo que nos acompanha nessa jornada terrena, agradecendo a todos os mentores que nos acompanham aqui no grupo de estudos, em outros momentos de nossa vida, agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor, pelo seu carinho. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, por nos trazer aí essa lei do amor, agradecemos a Ti, Jesus. E a Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigada pela oportunidade terrena. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Então vamos lá, Sueli, você que vai fazer a 413? Vamos. Pergunta: do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Aí a resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Bom, o que eu entendi aqui é assim: nós não temos duas existências, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Um espírito pode ter várias formas, várias existências, mas durante a reencarnação, na mesma vida, não. Tem duas vidas na medida que, enquanto está acordado, ele está ligado ao corpo e tem a sua vida exterior. E à noite, o espírito, mais ou menos liberto, ele vai para o plano espiritual, o que não significa duas vidas ao mesmo tempo. É o mesmo espírito, é a mesma existência. Simplesmente fases, uma durante, né, a vida exterior, que trabalha, estuda, tem essa vida, e à noite, quando dorme, o corpo está descansando e o espírito sai. É isso mesmo. Tanto que Kardec ele pergunta aqui parece resultar, né? Parece resultar que temos aí simultaneamente duas vidas. Mas como você falou, Sueli, a gente não tem duas vidas, nós temos uma só. E nessa vida, a gente vai ter esse processo de reencarnação e o sono. Então, quando nós estamos reencarnados, nós vivemos acordados e vivemos no plano espiritual também, porque é assim que a vida ela vai se completando, a gente vivendo aqui e dormindo, né? Quando o corpo físico está repousando.
Então, a nossa vida é uma só. E todas as noites a gente fala que nós morremos um pouquinho. Então a gente já vai passando por esse processo aí todos os dias e vamos nos relacionando com outros espíritos, seja encarnados ou desencarnados. Então, esse nosso processo de reencarnação, ele se completa nessas fases, o vivendo, o aqui e o agora, como nós estamos, e à noite, né, quando vamos dormir ou em outro momento, tem gente que dorme de dia também. Então, assim, a gente tem esse viver e tem o estado que nós estamos no sono. É isso mesmo. Na verdade, estamos nos dois planos, né? Quando Isso dormimos. mesmo. Acordado praticamente também um pouco, né? Mas principalmente quando dormimos, é que o espírito se liberta muito mais, né? E vai viver no mundo espiritual, né? Totalmente espiritual, embora o corpo físico esteja atento, né? E pode também intervir, né? Então, é um pouco de alto. E quando estamos acordados, o consciente fala mais alto. Então, por isso que ele coloca, eu acho, né? As duas fases da vida Uhum. do encarnado, né? Isso. Porque como a espiritualidade coloca aqui, porque o homem ele não vive de maneira dupla, É. é um só. Podemos seguir, Sueli? A pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Resposta: sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitar-te durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, aqui, assim, durante o desprendimento, pelo que eu entendi, a gente pode, sim, né, se encontrar com amigos, às vezes amigos até de outras encarnações que a gente não, né, pode se ver, ou mesmo de um outro país. Isso pode ser quase sempre. É muito frequente, né, ter esses encontros durante o sono, quando o espírito está ali perto. E assim, é dependendo da afinidade, quer dizer, os afins se aproximam. Então, pode ocorrer que tem amigos de outras, né, vivências, outras encarnações, assim como familiares, amigos em outros países, né? E muitas vezes a gente nem sabe, durante esse processo de emancipação da alma, muitas vezes a gente nem, o que eu entendi, pode reconhecer de imediato, né? Então, eu entendi isso, acho que é bem por aí, que a gente sempre está se encontrando, nunca está, né, durante a noite. Isso mesmo. É interessante essa pergunta do Kardec, porque ele quer saber duas pessoas encarnadas que se eles podem se visitar durante o sono, e a espiritualidade diz que sim. E até você lembrou aí, Sueli, porque quase todas as noites nós temos contato com espíritos que visitando. A gente pode ser visitado e visitando esses espíritos semelhantes, com essas afinidades. Quem pode dizer que, de repente, nós aqui não nos encontramos no plano espiritual para formar esse grupo? Quando a gente acorda e vem com alguns insights sobre o estudo, sobre o livro, então, quem sabe a gente também não se iguala, que a gente não lembra.
Mas essas lembranças, elas podem vir através das nossas intuições, né? Que a gente recebe, fala assim, nossa, eu tive uma ideia, né? Tal. Então, assim, é, percebam que as coisas, elas vão fluindo. Então, a gente pode ter se encontrado, sim. Teve um exercício, não sei se a Suzele vai lembrar, mas no curso de médiuns a gente fez um exercício de se encontrar no mundo, no plano espiritual durante o sono. E dá certo, gente. Quando a gente está com o mesmo, na mesma sintonia, naquela mesma frequência, a gente pode não lembrar de todos os rostinhos. Mas de alguns que eu vi do curso, eu lembro até hoje desse sonho. Então, assim, é possível sim. Eu vi isso na prática. E aqui, interessante também que nos orienta também que durante esse desprendimento, nós vamos para vários lugares. E como espíritos, a gente tem aquela capacidade, mais facilidade de se locomover, principalmente se a gente está acompanhado de espíritos superiores, de nossos mentores. Então, a gente vai sendo levado, olha que lindo, para aqueles lugares onde a gente necessita de aprendizado. Eu já vi em alguns livros e até assim filmes onde aparece essas imagens. Então é muito interessante porque nós somos isso. Então, conforme a nossa necessidade de aprendizado, e assim a gente vai se relacionando, a gente pode ir para outro planeta, né? E assim, e quando estamos aqui encarnados, em outros lugares e acordados, a gente não conhecemos, nós não conhecemos essas pessoas no qual de repente a gente tem um contato no plano espiritual. Mas quando a gente se desprende do corpo, né, durante esse sono, nós temos muitos amigos. Nós temos muitos amigos que estão na mesma situação que nós, é como se fizesse assim, né, uma reunião por afinidades. De repente, eu preciso aprender tal coisa, então eu vou ser levada, conduzida com outros espíritos que também estão nessa mesma condição para aprender. Então, olha só que legal. Realmente, quando a gente fala, né, plano terreno e plano espiritual, são planos paralelos, mas é cada um com a sua vivência. Muito interessante quando a gente começa a fazer toda essa reflexão, o plano aqui, o plano lá, e nós estamos nesses dois todos os dias, gente. Sim, a gente hoje, né, se encontra facilmente na vida real, né? Você não está em São Paulo, a Sônia lá na Austrália entra nos grupos, né? Então, toda a distância na vida real já não é um problema, né, de encontro. Imagina na vida espiritual, né, como é muito mais fácil, né? E eu fiquei pensando assim, amigos em outros países, amigos que você não tem contato, um dia você pode ir lá e ter aquela intuição que conhece. Talvez seja no nosso plano reencarnatório, algum parente, algum amigo muito próximo, que o nosso plano não está junto com o dele, né? Não vamos ficar juntos na vida física, como pai, como mãe, porque ele está num outro processo, mas não deixa de ser o nosso amigo, não deixa de ser o nosso parente, só que não está próximo, não vai conviver diariamente. E um dia podemos reencontrá-lo, e principalmente nos sonhos, vamos matar essa saudade, né? Não sei se é um absurdo o que eu estou falando. Não, é isso Eu mesmo. acho que pode acontecer, Isso mesmo. porque os processos reencarnatórios são diferentes. Talvez ele precise de um outro, né, que não esteja próximo a gente. É. Podemos seguir. Sim. 415.
qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Resposta: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-la, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Então, a Kardec pergunta, né? Qual é a utilidade dessas visitas se nem sempre lembramos? Então, nenhum sonho, nenhuma visita é perdida. Tudo tem um significado. Então, muitas vezes acordamos e temos uma leve intuição que logo é esquecida. Só que no momento apropriado, quando precisarmos daquele, por exemplo, conselho, daquela intuição, ela virá à tona na nossa mente, no nosso físico, porque ela tem um significado, nada é perdido. Aí a importância da preparação no sono, para que possamos estar atento a essas mensagens. É um exercício muito bom, é você deixar um caderno, um lápis na beira da cama e assim que acordar, anotar. Porque quando você for ler, você vai ver todo um sentido ali. Que muitas vezes, se você não fizer isso, logo desaparece. E aquela intuição que você vê, ou aquela leitura, ela vem com os conteúdos tudo misturado, como já vimos, né? Então é preciso que a gente filtre, que a gente analise realmente aquela, aquele conteúdo para compreender onde vamos usá-lo, qual momento, no momento oportuno, vai aparecer essa intuição. Então, que possamos analisar, filtrar todo esse conteúdo para ver o que é mais importante daí, né? Foi isso que eu entendi. É isso aí, Sueli, ou E, Suzeli. o sonho é também uma ferramenta. Ele é importantíssimo. Ele é uma ferramenta, como temos a ferramenta do passe, várias ferramentas, o sonho não deixa de ser uma ferramenta Sim. de ajuda quando estamos numa sintonia elevada, é claro, se não é um pesadelo, né? Como a gente já viu em perguntas anteriores. Então, se estamos elevados, se preparamos para dormir, então o sonho é uma ferramenta que possamos usar. Mais uma, né? Importantíssima, inclusive. Assim como nós aqui no Encarnados, a gente tem essas experiências de estarmos juntos, de trocarmos ideias, de estudarmos. No plano espiritual, durante o sono, a gente também tem. E nós esquecemos ao acordarmos. Tá tudo bem, só que de repente, se for necessário, aí a gente vai lembrando durante o dia ou durante um momento. Aí você fala assim: nossa, eu trago uma lembrança, né? Às vezes a gente nem vai lembrar que é do sonho, mas aí vem ali no seu consciente, você fala assim: nossa, parece que eu já vi isso. A mesma coisa também quando vamos, por exemplo, fazer assim, um curso aqui, nós encarnados, e quando chegamos, a gente olha ali para as pessoas e fala assim: nossa, parece que eu já te conheço. Da onde eu te conheço? Não sei de onde é, né? Não consegue lembrar o local. Ah, é de tal lugar, de tal lugar, e não vem. Mas é por afinidades, é o que a gente está conversando aqui. Então, assim, pela força do sentimento, pelas afinidades, a gente tem esse encontro espiritual. E assim, a espiritualidade
é tão perfeito que, assim, a gente não precisa lembrar de tudo. A gente vai lembrando aos poucos e conforme a gente tem essa necessidade. É aquele famoso, quando a gente fala assim, ai, parece que eu já te vi, parece que eu te conheço, a gente fez algum curso junto, é o famoso déjà vu, que é a palavra em francês. O déjà vu é o quê? Já visto, né? Aquela sensação, aquele sentimento de que você já esteve com aquela pessoa, já esteve naquele lugar. Quantas vezes a gente vai num lugar e a gente fala assim, nossa, me parece que eu já passei por aqui. Quantas vezes? Olha aí. Hã? Podemos seguir? 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. A espiritualidade responde: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se a paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, aqui, Kardec ele quer saber se nós podemos programar essas visitas no plano espiritual. Ah, vou me encontrar com aquela pessoa e até vou dizer tal coisa. Então, a espiritualidade nos ensina aqui que muitas vezes o que desejamos aqui, encarnados, quando estamos em vigília, quando estamos acordados, não são as mesmas quando a gente se desprende do corpo, quando estamos em espírito. Não é a mesma coisa. Às vezes eu quero uma coisa aqui, eu estou no meu mundo material. Então, às vezes eu estou vendo aquilo que eu quero, eu preciso, eu posso, mas o meu espírito, não, Meire, você não precisa disso, não, vou ver outra coisa. Então, é isso que eles nos ensinam aqui. E até eles falam que quando espíritos são mais elevados, então, muitas vezes, não vai ao encontro com os nossos desejos aqui da vida terrena. Agora, quando menos elevados, o que que esses espíritos vão? Eles vão em busca de outras paixões, ou ficam ali nos seus próprios vícios, ou ficam na própria inatividade. Simplesmente não vai nem para lá e nem para cá, né? Fica ali na inatividade mesmo, como eles nos falam. Porque quando acordados, a gente já viu, a gente tem os nossos interesses. Então, quando vamos nos encontrar com fulano, vamos visitar tal parente, pode até acontecer. De repente a gente está com isso no pensamento, vai dormir dessa forma, e pode acontecer da gente ter sim essa visita, atender esses nossos interesses quando estamos desprendidos. Quando a gente quer, por vezes, vai mentalizando, né? Vai dormindo com aquilo ali na cabeça, quero visitar alguém, quero ver alguém, aquela pessoa que muito amamos. Então pode acontecer. E ao dormir, nós vamos ter um encontro com essa pessoa para poder ajudar.
se for de nosso merecimento, se for de nossa necessidade também, e também do outro lado, das pessoas também. Porque às vezes, de repente, eu falo, eu queria tanto encontrar com a Sueli, com a Suzeli, lá no plano espiritual, para a gente conversar, estudar. Ai, queria tanto. Mas e se elas não querem? Então, também tem essa questão da afinidade, porque o outro também é um espírito ali. Então, a gente tem que ter essa noção. Nós aqui encarnados, nós temos os nossos gostos, né? E quando é desprendido do corpo, o espírito, ele necessita, às vezes, de outras coisas, e não necessariamente o que a gente vai racionalizando. Quantas pessoas, né, podem colocar assim, nossa, essa noite eu quero sonhar com o número da Mega Sena, por favor, eu quero sonhar, né, com o número da Mega Sena. Então, veja, o que é a Mega Sena para o espírito? Se já sabemos que o corpo vai dar uma relaxada, vai ficar em repouso, é o espírito que vai despertar para trabalhar, para estudar, né? Para ir em vários locais. Ele está interessado na Mega Sena, ele está interessado nas pessoas que você quer encontrar. Não, a não ser no caso que você colocou, se eu quero estudar com ela, ele pode até dar uma força maior para que todos tenham a mesma vontade e se encontrem, né? Que aconteceu no nosso curso de médium, né? Mas a vontade do corpo, da mente, fora o espírito, apesar que nunca se desliga, nada tem a ver com o espírito nesse momento. Então, às vezes também, a pessoa quer tanto uma coisa que um espírito, uma pessoa com pouca reforma íntima, né? Uma pessoa que não está assim ligada, né, na espiritualidade maior. Então, muitas vezes, a gente tem bastante espíritos brincalhões, já pensou? Então, para essas pessoas, esses espíritos, eles podem tomar o formato daquilo que a pessoa quer e brincar com essa pessoa a noite toda, né? E ela achar que está sonhando realmente com aquilo que ela queria. Ele pode, sei lá, não sei, ele pode até falar assim, olha, os números são esse, porque tem espíritos brincalhões, né? Pode jogar que dá certo. Pode ser até que dê uma coincidência que dê, mas dificilmente vai dar, não é verdade? Então, Verdade. ter muita atenção naquilo que vamos pedir antes de dormir, né? Por isso, Verdade, preparo. Né? verdade. Lembrando, né, o nosso interesse, quando desprendidos no plano espiritual, eles são intensos, são numerosos. Olha só, a gente tem uma vida com várias existências. Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos aí não tivemos? Então, vale a gente ter essa reflexão também que o que a gente quer saber aqui não é o que a gente tem a necessidade enquanto espírito, né? Uns querem saber os números da Mega Sena, mas quando chega no plano espiritual, não é isso. E se você não está mais elevado, o que vai acontecer? Como você falou, Suzeli, vem aqueles espíritos brincalhões. Você quer saber? Tá bom, vou te falar qual é. Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui, que é o melhor. A 417. Certo número de espíritos encarnados podem, então, se reunir e formar uma assembleia? Olha que legal essa pergunta. Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem-se assim, frequentemente. Diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Essa pergunta é bem legal, porque, gente, eu tenho, assim, de uns tempos para cá, eu tenho me recordado muito dos meus sonhos. Eu falo até para o Gerson, nossa, Gerson,
sonho intenso. E são pessoas que eu não conheço aqui na Terra, mas pessoas que eu vi o rosto, mas eu nunca vi, não vi aqui. Mas são pessoas que a gente vai se reunindo e vai fazendo assembleia. E eu lembro de pessoas mais de idade, pessoas mais novas, crianças, e eu tenho me recordado bastante. Então, essa questão aqui que Kardec trouxe é bem interessante, porque a gente se reúne sim com pessoas amigas durante os sonos, porque os laços verdadeiros de amizade, eles nos mantêm unidos no plano espiritual. E assim como eu falei, os nossos interesses no plano espiritual são intensos. Olha quantos laços de amizades verdadeiros deixamos. Então, até Kardec, ele coloca aqui, ó, um comentário, pela palavra antigos, ele está aqui, né? Entre aspas, é necessário entender os laços de amizades contraídos em existências anteriores. Então, esses antigos, a gente vai entender de outras existências. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Então, por muitas vezes, a gente ignora, mas a gente deve lembrar hoje, é muito interessante estudar isso, porque eu estou até analisando aquilo que eu trago de lembrança dos meus sonos, porque auxilia muito todo esse estudo, a gente trazer para a nossa vida real. Então, quando às vezes brota algum determinado momento, aquelas ideias, algumas conversas, podem ser daquilo que nós tivemos ali durante o nosso sono. Só que nós esquecemos muitas vezes desses encontros, dessas amizades, mas tudo tem um objetivo. E nós vamos lembrar de tudo isso, ou apenas alguns pedaços, quando se fizer necessário para nós. Interessante, né? Às vezes a gente sonha ver nitidamente o rosto, o corpo de determinadas pessoas que a gente tem certeza que não conhece aqui na vida real, né? Na vida aqui na Terra. E realmente essas pessoas, são amigos, são familiares, né? Que estão em outras, pode ser até que estejam até encarnados também, né? Como a gente viu na pergunta anterior. Encarnados ou desencarnados, que não, pessoas que achamos que não conhecemos, mas na verdade são pessoas muitas vezes que nos é muito caro, né? Pessoas que temos uma afinidade muito grande, que temos laços eternos assim de amizades de séculos, né? E às vezes a gente até sonha, que no outro dia eu sonhei com, vocês vão dar risada, eu sonhei com o Afonso vestido com aquelas roupas, sabe, de séculos passados, com aqueles cabelos compridos, com cachinhos assim, né? Olha que interessante, né? E com certeza a gente já vem de amizades antigas, né? Sim, Eu ve, olha só. veio até com a vestimenta antiga, né? Interessante. É, muito. Então, olha só, gente, vamos deixar a 418 para o nosso próximo encontro. E já chegamos aqui ao finalzinho. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliaram aqui nos estudos de hoje e que todos nós possamos ficar com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.